de número 6, versículo 37 ao 40, diz assim: todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Portanto, esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus prezados amigos, irmãos aqui reunidos, nós estamos diante desta porção bíblica. Jesus Cristo, ele está dialogando, conversando com um grupo de judeus, com uma multidão, e aqui ele explica acerca da sua missão. E ele expressa dizendo que ele não veio para fazer a vontade dele, mas ele veio para fazer a vontade do Pai, pois o Pai o tinha enviado para resgate do homem pecador. Pois a Bíblia diz que o homem pecou, e a mesma Bíblia que diz que o homem pecou, a Bíblia diz que o pecado trouxe maldição para este homem. Pois Deus, quando formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o fez alma vivente, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden, aonde colocou este homem juntamente com a sua mulher, aonde este homem com a sua mulher desfrutavam da presença de Deus e de todos os benefícios que haviam ali no jardim. O homem vivia uma vida perfeita na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus, todos os dias, vinha ao encontro do homem e se relacionava com este homem. A Bíblia também diz que Deus estabelece uma aliança com este homem chamado Adão e com a sua esposa chamada Eva. Deus chega para eles e diz assim: vocês podem comer de todo fruto que existe neste jardim, porém no centro deste jardim tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem deste fruto, certamente morrerão. Perceba, Deus estabeleceu a sua aliança. Deus estabeleceu o elo de contato com o homem, aquele que o tinha criado. Veja que Deus deu toda a liberdade a este homem. A única restrição era: não podes comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, meu amigo, o tentador da nossa alma, aquele que segundo João capítulo 10, versículo 10, que veio somente para matar, roubar e destruir, chamado Satanás, o adversário da nossa alma, a Bíblia diz que ele, incorporando-se em uma serpente, seduziu Eva para que comesse do fruto. Da mesma forma, a Eva veio ao esposo chamado Adão, deu a ele e ele também comeu. E quando ambos comeram do fruto, eles transgrediram a ordenança divina. E aqui é onde está o pecado. Pecado é transgressão. Pecado é sair do prumo, é errar o alvo, é desobedecer às leis divinas. E quando esse homem desobedeceu, esse homem agora tornou-se maldito por causa do pecado. Ele passou agora a receber a nocividade do pecado sobre a sua vida. Ele agora teve que ser expulso do jardim do Éden, teve que ser expulso da presença de Deus. E a Bíblia diz que o homem tornou-se pecador por natureza. E a Bíblia também vai dizer que o pecado separou o homem de Deus. O pecado distanciou o homem de Deus. E esse homem agora recebeu a maldição do pecado.
E uma vez que recebeu a maldição do pecado, Deus agora olha para ele e não vê uma forma dele ser redimido por conta própria. Então o próprio Deus, ele faz uma promessa de resgate. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor lança uma promessa de redenção. Quando ele diz para Satanás que poria inimizade entre ele e a mulher, e da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça dele. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, ele veio à terra. Ele nasceu de uma mulher, ele nasceu de uma virgem chamada Maria. E a Bíblia diz que ele veio com a missão. Essa missão quem deu para ele foi o Pai. E ele veio para cumprir essa missão. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E quem se perdeu, a Bíblia diz que toda a humanidade se perdeu nos seus delitos e práticas de pecado. O pecado contaminou o homem de tal forma que o desconfigurou dentro da sua essência, a ponto desse homem ter a sua inclinação só para o mal. E isso tornou-se impossível do homem se auto-redimir. Porém, Deus, pela sua misericórdia e graça, ele providenciou um escape, uma solução para o homem. Bendito seja o nome do Senhor. E esta solução está na pessoa de Jesus, meu amigo. É por isso que ele diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é de salvar o homem dos seus pecados. A vontade de Deus é de libertar o homem dos seus pecados. A vontade de Deus é de redimir o homem da maldição do pecado. Mas para que isso fosse possível, foi necessário Jesus pagar o preço. Louvado seja o nome do Senhor. Foi necessário Jesus fazer o resgate. Quando nós olhamos para esta porção bíblica em que temos lido, nós iremos observar a vontade divina, a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, pastor? A vontade de Deus é que o homem seja alcançado e seja redimido dessa vã maneira que ele vive, uma vida separado de Deus, e no final a morte. E quando o homem morre sem Deus, ele morre debaixo da maldição do pecado, e o seu destino é o inferno. O seu destino é o inferno. Porém, quando eu olho a Bíblia vai dizer que Deus não fez um inferno para o homem, e sim para Satanás e seus anjos, demônios. Deus foi um paraíso para o homem. Porém, amigo, a Bíblia diz: toda alma que pecar, essa perecerá. Toda alma que pecar, essa será lançada no inferno. Aí você pode me dizer, ou me perguntar: portanto, não tem jeito, porque todo homem é pecador. Bem, verdade, o homem por si próprio, ele não pode sair desta situação. É impossível o homem se libertar dessa situação por si próprio. É por isso que Deus, sendo rico em amor, sendo rico em misericórdia, ele enviou Jesus para nos resgatar desta situação. Louvado seja o nome do Senhor. E que situação é essa, pastor? Meu prezado amigo, quando o pecado entrou na raça humana, ele trouxe consequências. O homem, ele não era para morrer. O homem era para viver eternamente. Essa matéria, chamada de corpo, ele não era para envelhecer, era para permanecer intacto, incorrompido. Porém, quando o pecado entrou, Deus disse assim para Adão: olha, tu veio do pó e tu vai tornar o pó. O pecado fez com que
o homem entrasse num estado de envelhecimento, até que o seu corpo, a sua estrutura física, não tenha mais condição de suportar a parte imaterial, chamada de espírito e alma. E aí o autor aos Eclesiastes diz que quando o homem morre, segue-se o juízo. Em que termos, pastor? Quando o homem morre, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. E nesse momento, o homem que morre no estado de condenação, ele é sepultado, a sua alma, a sua pessoa, é sepultado no inferno, como está em Lucas, quando a Bíblia vai dizer que morreram 2 homens, um chamado Lázaro, que temia a Deus, e o outro chamado de rico, que não temia a Deus. E a Bíblia diz que Lázaro, ao morrer, ele é levado pelos anjos para o paraíso, para o seio de Abraão. E a mesma Bíblia vai dizer que o rico é sepultado no inferno. E estando lá, em tormentos, em chamas, em agonia, ele levanta os olhos e vê Lázaro no paraíso, e vê Lázaro na felicidade. Então ele grita para Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mande que esse molhe o dedo na água e me refresque a língua. Veja como é a agonia no inferno. Veja como é a pessoa descer à vida eterna sem Deus. E Abraão então diz assim para ele: meu filho, lá na terra tu viveu uma vida sem temor de Deus, sem se lembrar de Deus. Viveu regaladamente, aproveitando todos os prazeres do mundo. E agora tu está aí atormentado pelas chamas. Em contrapartida, Lázaro sofreu muito, porém sempre confiando e temendo a Deus. E agora ele está no descanso, está no paraíso, e tu agora em sofrimento. Observe a expressão do rico. O rico queria pelo menos um dedo molhado para lhe refrescar a língua da chama. O inferno é um local horrível, meu prezado amigo. E por conta do pecado, todo aquele que não tiver o perdão de Deus, mediante o resgate de Cristo Jesus na vida, descerá para lá. Porém, eu quero te dizer que essa não é a vontade de Deus. Deus não quer isso para você. Tanto é que Jesus Cristo veio. E quando ele veio, ele pagou o resgate. E de que forma, pastor? Ele pagou o resgate da nossa redenção. Meu prezado amigo, a Bíblia diz que ele assumiu a negritude dos nossos pecados. Jesus Cristo veio para demonstrar ao homem o amor e o perdão divino. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que ele veio a essa terra e em nada pecou, mas assumiu a posição de todos os pecadores. A Bíblia diz que no seu corpo ele atraiu o pecado de todos nós. E no seu corpo ele pagou com uma única oferta toda a iniquidade que a raça humana carregava sobre si. Todo o peso do pecado, todo o fardo do pecado, tudo que o pecado trouxe de condenação, Jesus Cristo, a Bíblia diz que no seu corpo ele tomou para si a iniquidade de nós todos. E a Bíblia diz que com o seu corpo ele pagou a dívida que era contra nós. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, o que eu posso entender nesse texto é que Jesus veio não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. João capítulo 6, versículo 38 e 39. Porque eu desci do céu,
não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Bendito seja o nome de Jesus. Perceba que Jesus está dizendo: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai. Eu vim aqui com uma missão de resgatar todo aquele que vinha a mim. De maneira nenhuma será lançado fora. Pelo contrário, aquele que aceitar a Cristo, que recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, será amado de Jesus e terá os seus pecados perdoados. E Jesus está dizendo que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a mão quem já fez essa aliança com o Senhor. Pois a vontade do Pai é que nenhum destes pereça, nenhum destes venha a cair. Pelo contrário, a vontade do Pai é que Jesus os conserve na presença dele, para que tenham a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus veio e em seu ministério ele demonstrou o que Deus queria fazer com o homem. A Bíblia diz, amigo, que o homem tornou-se escravo do pecado. E uma vez que ele tornou-se escravo do pecado, ele se tornou servo da iniquidade. E agora, uma vez servo da iniquidade, a sua inclinação carnal lhe puxa para a condenação eterna. E por consequência do pecado, o pecado traz ao homem consequências nocivas. E quais são essas consequências, pastor? Doenças, enfermidades que assolam o corpo do homem. O que falar do câncer? O que falar da depressão? O que falar de possessão demoníaca? Pessoas que vivem oprimidas por demônios. Pessoas que vivem doentes, que não têm paz na sua alma. A depressão tem tomado de conta. As doenças têm tomado de conta da sociedade. As pessoas fazem filas nos hospitais. As pessoas nas portas de farmácia. E o que é isso, pastor? É consequência do pecado sobre o ser humano. Mas Deus, no ministério de Cristo, demonstra o que Ele quer fazer com o homem. Pois a Bíblia diz assim, que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, e por onde Ele passou, Ele desfez as obras de Satanás, a saber, o pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus de Nazaré, por onde ele ia passando, ele ia restaurando, restituindo todos aqueles que estavam oprimidos por doenças, por enfermidades e por opressões demoníacas. A Bíblia diz que ele curou cegos. A Bíblia diz que ele curou aleijados. A Bíblia diz que ele curou mancos. A Bíblia diz que ele curou surdos. A Bíblia diz que ele ressuscitou mortos. E tudo isso era Deus mostrando: eu vim em resgate do homem caído. E tudo isso era Deus mostrando: eu vim para restaurar o homem da condenação do pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Satanás, por causa do pecado, ele tem agido na humanidade. E ele tem provocado coisas terríveis. Nessa caminhada servindo o Senhor, nós já temos visto inúmeras situações. O que dizer de uma pessoa que atenta contra a própria vida, que tenta tirar a própria vida? É uma pessoa que totalmente está oprimida pelo fardo do pecado. É uma pessoa que totalmente está oprimida por forças malignas. Porém, eu quero dizer nessa noite para você: Jesus está aqui para libertar a tua vida. O Espírito Santo de Deus me faz sentir nesta noite. Ramando como narras.
Oh glória! A solução para a tua vida não é dar cabo da tua vida. A solução para a tua vida é entregar a tua vida para Jesus. E Ele vai entrar e vai arrancar esta opressão que está na tua mente. Ele vai entrar e Ele vai arrancar essa angústia que te perturba, esta opressão, esta força maligna, este vazio, esta dor na alma. Será preenchido pela presença dEle, porque Ele veio buscar e salvar os perdidos. Jesus veio para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meu prezado amigo, Jesus veio para demonstrar o amor do Pai para com a tua vida. Jesus veio para demonstrar o amor de Deus para com a tua vida. E nessa noite Ele está aqui, pois Ele mesmo declara: onde estiver 2 ou 3 reunido em meu nome, na minha presença, eu me farei presente com eles. E o Senhor está aqui nessa noite, e Ele quer entrar na tua vida, Ele quer fazer morada na tua vida, Ele quer libertar a tua vida desta opressão, Ele quer te dar um novo sentido. Bendito seja o nome de Jesus. Ele veio buscar todos os que estavam perdidos.